Olá, irmãos, graça e paz de Cristo. No último vídeo aqui eu tive falando com vocês a respeito das brechas que estão na Igreja do Senhor, né, que estão aí para todo mundo ver. São doutrinas humanas, são heresias, são escândalos, de forma que está difícil achar uma igreja bíblica, sadia, para congregar. Para não dizer quase impossível, certo? Irmãos, eu quero falar hoje de um assunto que está relacionado no assunto da segurança na congregação. E para falar desse assunto, eu quero citar aqui a palavra de Deus, como sempre, que ela é a regra de fé do cristão, ela é que é o nosso norte, é na palavra de Deus que nós podemos e devemos confiar. É, no tempo do profeta Jeremias, estava acontecendo uma coisa semelhante. E se você ler, se você pegar a sua Bíblia e ler Jeremias capítulo 7, você vai ver que Deus mandou Jeremias à porta do templo de Jerusalém dizer para as pessoas: vocês estão confiando em palavras vãs, dizendo: o templo do Senhor é este. Eles confiavam porque eles iam adorar a Deus no templo em Jerusalém, que segundo a lei é o que eles tinham que fazer. Porém, você vai vendo ali que Deus fala com ele assim: olha, se colocar numa linguagem de hoje aqui, para ficar de fácil entendimento, irmãos, Deus fala assim: se vocês verdadeiramente melhorarem os vossos caminhos, né, lá está escrito assim: se deveras melhorarem os vossos caminhos. Ou seja, a vontade de Deus, irmãos, não era que eles fossem no templo e apresentassem uma adoração em forma de sacrifícios. Eles tinham que fazer isso. Mas isso tinha que ser uma continuação de uma vida temente a Deus. Eles deviam guardar a lei de Deus. Eles deviam querer conhecer o Senhor com o seu coração verdadeiramente. E é a mesma coisa hoje. Muitas pessoas estão confiando em falsas palavras, dizendo: ó, templo do Senhor é esse. Você está vindo na igreja X, na igreja Y, e por isso você está abençoado. Você está debaixo da nossa cobertura espiritual. Isso não existe. Nós não podemos ter a nossa segurança baseada em frequentar a igreja X ou Y, nenhum tipo de denominação. Ou mesmo aqueles que estão congregando, reunindo com os irmãos fora do sistema religioso, assim como eu faço aqui com os irmãos da minha região, a gente se reúne fora do sistema religioso. Nós não estamos ligados a essas igrejas que ensinam doutrinas que a gente não acha base bíblica. Nós estamos reunindo em Cristo, orando junto, adorando junto, falando dos mistérios de Deus, da palavra de Deus, das sete festas, do reino milenar, né, do juízo final. Estamos olhando, né, as profecias de Daniel. Estamos aprendendo na palavra, aquilo que tem respaldo bíblico. Mas a nossa confiança, irmãos, não deve estar, mesmo que você está fora do sistema ou dentro, e se você se reúne, a sua confiança, a sua segurança não deve estar em se reunir. Né? Jeremias diz: não confie em palavras falsas, dizendo o templo do Senhor é esse. As palavras falsas começavam e começam com os líderes. Mas você depois, se você não vigiar, né, nós, se nós não vigiarmos, nós vamos repetindo essas palavras falsas, nós compramos a ideia. Ou você acha que só os sacerdotes que se orgulhavam do templo, dizendo o templo do Senhor é este? Acabava que o povo fazia a mesma coisa. E hoje em dia é a mesma coisa. Os líderes evangélicos, né, pregam essa ideia. O importante é você estar lá dentro de um templo, você ir num culto, no dia tal, né, de um domingo, ou seja, outro dia, ou tal, tal, tal. O que importa é você ir num culto e pronto, você está abençoado. A segurança da congregação é vã. Quem nos dá a verdadeira segurança é Jesus Cristo. Ele é a rocha eterna. Quem constrói a sua vida baseado nos ensinamentos dele, quando a tempestade vier, não vai cair aquela casa. Agora, se tiver fundado em qualquer outra base, eu vou nos cultos, eu tô lá sempre na igreja, eu tô sempre reunido com os irmãos, então tá tudo bem. Não. Se verdadeiramente melhorares os vossos caminhos, lê lá Jeremias 7, né, na sua casa, porque não adianta você ir numa reunião para adorar a Deus e a sua vida não mudar. A verdadeira adoração a Deus tá em afligir a sua vida, assim como Cristo fez. Jesus falou: quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então a nossa segurança está, irmãos, em guardar os mandamentos de Jesus. Jesus disse: aquele que me ama, guarda os meus mandamentos.
E eu, o Pai, viremos e faremos nele morada. O Pai e o Filho faz morada no nosso coração. Nós nos tornamos habitação do Espírito de Deus, o Pai e o Filho morando em nós, através do Espírito Santo, quando nós guardamos a palavra de Jesus. Quando nós seguimos o que o Espírito Santo nos fala. Não por nos reunirmos. E uma das brechas que o sistema religioso tem deixado é esta. Fazer as pessoas confiar que pelo fato de estar ali naquela igreja, elas têm a cobertura espiritual. Essa questão de cobertura espiritual, para mim, é mais uma heresia, é uma questão danosa no meio evangélico. Ah, tem um líder orando por mim, então tá tudo bem. Não, não é assim. A verdadeira cobertura espiritual quem dá é Jesus Cristo. É claro que você deve orar, devemos orar uns pelos outros. É claro que é bom alguém orando por nós, alguém que realmente teme a Deus, fazendo uma oração de fé. Eu creio na oração de fé. Não que você mesmo não possa fazer, mas muitas vezes você se sente inseguro por ser ainda neófito, ainda novato na fé, e você acaba esperando, né, que alguém te oriente na palavra, que alguém ore por você. Eu entendo essas questões. Mas, irmãos, a verdadeira cobertura do crente é o Pai. A verdadeira cobertura na nossa vida é o Senhor. A nossa confiança é em Deus. Então, se você se reúne com irmãos fora do sistema religioso, ou se você está indo numa igreja e sente que lá você está sendo abençoado, que lá você está ouvindo a palavra de Deus, é sadio, né? Não tem problema ninguém orar por você, é até bom. Mas não confie, não deposite a sua confiança, não ache que está tudo bem apenas por estar indo numa igreja, porque a vontade de Deus é que a gente mude de vida, é que a gente seja participante dos sofrimentos de Cristo, que veio nesse mundo, mas negou tudo que lhe foi oferecido. Né? Lembra que o diabo ofereceu a ele tudo, mas ele negou para poder continuar fazendo a vontade do Pai. E a nossa segurança é essa: é fazer a vontade do Pai, é guardar a palavra de Deus. Essa é a nossa proteção, é o nosso socorro. Nós não devemos confiar em palavras vãs, dizendo: ah, você está vindo aqui nesse templo, você está vindo aqui nessa igreja, então já está tudo bem. Porque lembre-se, as palavras vãs começam dos outros, mas de tanto a gente ouvir, elas criam raízes em nós. E nós repetimos para nós mesmos que está tudo bem. E entramos numa zona de conforto. Devemos tomar cuidado, porque nos dias de Jeremias as pessoas entraram nessa zona de conforto. Elas iam, ofereciam sacrifícios, frequentavam o templo, e a vida lá fora não era de adoração a Deus. Né? Eles se prostituíam, eles adoravam outros deuses, eles roubavam o direito do órfão, da viúva, ou seja, a vida deles não agradava a Deus. E nós, quando nos reunimos para adorar a Deus, essa adoração, essa reunião de adoração, ela tem que ser um reflexo, ela tem que ser uma continuação da nossa vida, do nosso dia a dia. No dia a dia, você deve lutar para não pecar. No dia a dia, você deve amar o seu próximo. No dia a dia, você deve buscar fazer a vontade de Deus. Aí sim, quando nós nos reunirmos para adorar a Deus, para buscar conhecer a sua palavra, aí será agradável a Ele. Aí Ele vai receber como uma adoração. Quando for uma continuidade da nossa vida. Então não confie em palavras vãs, que muitas vezes não vêm dos outros, mas vêm de você mesmo já. Porque de tanto você ouvir, você é contaminado por essa ideia. Você entra dentro da bolha. Né? A teoria da caverna algo mundano. Né? A teoria da caverna, daquele que vive dentro da caverna, por mais que lá dentro não seja um bom local para se viver, como ele só conhece lá dentro, ele acha que está tudo bem. Ele não conhece o mundo lá fora, o que tem lá fora esperando ele. Então, sabe, se nós formos contaminados com palavras vãs, que o que importa é estar indo numa igreja, e ponto, não importa se você está bem, se você está mal, se você está dando fruto para Deus, se você está obedecendo a Jesus Cristo, não, o que importa é uma igreja, estar dentro de uma igreja. Toma cuidado para você não ficar alienado, para você não ficar numa zona de conforto, às vezes desagradando a Deus, não mudou de vida, que é a vontade do Senhor, é nos mudar por dentro. Ele fala assim: fariseu hipócrita, limpa primeiro o interior do prato, para que o exterior fique limpo. Mas muitas vezes a gente se deixa envolver por aquilo que está à volta, confiando em palavras vãs. Ah, você está na igreja maravilhosa, a igreja tal. E muitas vezes até aquela igreja já está com ensinamentos que confrontam os ensinamentos de Jesus Cristo, que não estão de acordo com os ensinamentos de Jesus Cristo. Então toma cuidado, busca conhecer a Jesus Cristo, aquilo que ele ensina, e você vai conhecer na Bíblia
nas Sagradas Escrituras. E aí você vai ser livre. E aí você vai ser liberto. E aí você vai entender qual é a verdadeira vontade de Deus. Né? Eu quero continuar falando a respeito desse assunto, porque há muitas brechas no sistema religioso, está se tornando algo banal. O que vale é você congregar, muitas vezes. Não importa se você está bem, se você está mal, se aquela congregação está obedecendo a palavra de Deus ou não. Se você perceber que está desobedecendo e for falar, muitas vezes você é taxado como rebelde. Muitas vezes você é taxado como o indisciplinado, o questionador, aquele que não aceita nada. Então, né, vamos buscar em Deus, porque a palavra de Deus é única, a palavra de Deus é aquela que nos traz confiança, pois ele disse, sabe? Então, eu queria deixar essa mensagem para vocês. Se você não é inscrito e se você gostou do conteúdo, se inscreva no canal para você continuar acompanhando e deixe seu joinha para que o sistema do YouTube possa divulgar esse conteúdo para mais pessoas. Tá bom, irmãos? Vou continuar falando dos assuntos. Em breve vou estar tentando também postar estudos da melhor maneira possível. Que Deus abençoe vocês. Eu quero encerrar esse vídeo aqui, não quero que ele fique extenso, tá joia? Que Deus abençoe a todos. No nome do Senhor Jesus, um abraço e até o próximo vídeo.